Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Alan, eu sou estudante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, do campus Hortolândia. E, bom, nessa apresentação de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a constituição de práticas culturais de ensinar e aprender com a internet. Sabemos, estamos vivendo um período de pandemia do Covid-19, o que causou mudanças em diversos setores da sociedade, trazendo como exemplo o isolamento social. Por conta disso, as escolas precisaram se adaptar e se auto-organizar, passando a realizar o seu trabalho de forma remota e implementando o uso de tecnologias digitais na sala de aula. Dado toda essa auto-organização e essa adaptação, as práticas que eram culturalmente tradicionais têm sido reconstituídas, gerando desafios tanto a professores quanto a alunos. Sendo assim, o nosso objetivo com este trabalho, com essa apresentação, é de fomentar reflexões sobre práticas culturais de ensinar e aprender com tecnologias em aulas de matemática, em um processo de implementação de uma tarefa que envolve a produção de vídeos. Este trabalho faz parte de uma pesquisa de iniciação científica, que tem por objetivo compreender as contribuições do envolvimento dos estudantes na produção de vídeos, em um contexto de ambiente híbrido para as aulas de matemática. Ele tem acontecido na Escola Estadual Professora Liomar Freitas Câmara, em uma turma da primeira série do ensino médio, que tem como professora a professora Ludmila Brito Lemes. Esse trabalho tem sido desenvolvido com uma natureza colaborativa dentro da sala de aula. E a nossa atuação tem sido na preparação e desenvolvimento de tarefas que envolvem a produção de vídeos, o qual estamos trabalhando o conceito de funções. Esses vídeos têm sido compartilhados em um grupo fechado do Facebook, o qual a gente tem utilizado como ambiente virtual de aprendizagem. Sendo assim, essa apresentação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é um recorte do processo de implementação de uma tarefa que envolve a produção desses vídeos. Como temos olhado para a sala de aula? Bom, nesse estudo, nós temos visto sob a ótica de que a sala de aula é um sistema complexo. A sala de aula é um sistema que se adapta e se auto-organiza a partir de fenômenos emergentes. Assim, essa se constitui como um sistema que se aprende, ou seja, um sistema de aprendizagem. Sendo assim, conhecer as condições de complexidade da sala de aula é importante para que as ações docentes alimentem essa dinâmica orgânica da sala de aula, ou seja, essa dinâmica de auto-organização e adaptação. Assim, com a inserção da internet, as práticas de ensinar e aprender são reconstituídas, uma vez que esse fenômeno externo afeta a realidade da sala de aula. Bom, então neste momento, vamos ver como elas foram reconstituídas no processo de implementação de uma tarefa que envolvia a produção de vídeos. A tarefa aconteceu da seguinte maneira. Ela foi dividida em 5 etapas. A primeira delas foi a formação dos grupos, no qual nós auxiliamos os alunos a formarem os grupos deles, caso eles estivessem sem grupo, de no máximo 3 ou 4 alunos. A segunda etapa foi a etapa de pesquisa, onde a partir dos temas que vamos apresentar a seguir, eles puderam pesquisar os dados que eles acharam interessante para produzir os vídeos e também pesquisar um dado matemático para poder estar trazendo nesses vídeos. A terceira etapa foi a etapa de roteiro, no qual, a partir dessa pesquisa que eles fizeram, eles elaboraram um roteiro para poder estar produzindo esses vídeos. Ou seja, se eles iriam fazer um vídeo mais jornalístico, eles elaboraram uma reportagem. Se fosse uma contação de histórias, eles iriam desenvolver essa história nesse roteiro e também desenvolver a forma como iriam apresentar esse dado matemático. Com o roteiro pronto, é claro, eles foram para o período de produção, onde eles fizeram as gravações e as edições dos vídeos. E, com a produção finalizada, nós tivemos a socialização e a formalização dos conceitos matemáticos. Sobre os temas. O primeiro tema era a proteção contra a Covid-19. A gente teve também o tema campanha hashtag Fique em Casa. O tema solidariedade durante a pandemia.
crescimento no número de casos e mortes no Brasil e a Covid-19 em Hortolândia. Além disso, com tudo que já foi comentado nos slides anteriores, então a gente trouxe muito enfoque para que os alunos trouxessem esse dado matemático. Esse dado matemático ele poderia vir em forma de gráfico, como o caso do número de mortes e o número de casos no Brasil, ou também como em forma de tabela, como por exemplo na solidariedade em meio à pandemia. Muitas das ONGs que fizeram essa arrecadação de alimentos tabelaram esses dados. Eles poderiam trazer das duas formas, para que a partir desses dados a gente pudesse trabalhar o conceito de funções. E além de tudo isso, a gente deu orientações acerca da divisão de trabalho entre eles, porque às vezes os alunos não sabem muito bem trabalhar em grupo. Então a gente deu essas orientações para eles de como eles poderiam dividir essa produção. E também a gente deu orientações com relação à produção audiovisual, porque às vezes os alunos não têm esse conhecimento de como editar um vídeo, que aplicativo eles podem estar utilizando, ou como fazer uma boa filmagem. Então a gente também deu esse tipo de orientação. Também para evitar que a gente tivesse algum problema de direitos autorais com essas produções de vídeos, porque caso algum dia eles quisessem estar publicando no YouTube, então a gente deu orientações de buscar utilizar músicas que não tivessem direitos autorais, entre outras informações que são muito importantes para esse tipo de tarefa. Bom, é claro que para a implementação dessa tarefa, a gente enfrentou alguns desafios. O primeiro deles foi com relação ao ensino exclusivamente remoto. Isso justamente por conta do isolamento social para evitar que a gente fique doente. Então isso afetou diretamente o ambiente híbrido. Mas o que seria o ambiente híbrido? Bom, de acordo com Barros 2019, essas são as características de um ambiente híbrido. Ele considera a complexidade da sala de aula, que eu já apresentei para vocês. Ele combina o ensino presencial e o ensino online. E ele é a fusão dos modelos de ensino do programa Blended Learning. Mas por que essa fusão? Porque a autora considera que os modelos por si só não são suficientes para atender às demandas da sala de aula, uma vez que elas são diferentes entre cada uma dessas salas de aula. Então, por exemplo, eu não posso pegar o modelo de sala de aula invertida e só ele implementar dentro da minha sala, porque somente ele não vai ser suficiente para poder estar atendendo a todas as necessidades que emanam de dentro desse sistema. Bom, como vocês puderam ver no slide anterior, uma das características do ambiente híbrido é justamente a combinação entre o ensino presencial e o ensino online. Só que por conta da pandemia, a gente não está tendo momentos presenciais. Outro fator muito importante é com relação à participação dos alunos, que acabou caindo por conta desse isolamento social e do ensino remoto, do ensino exclusivamente remoto. E isso tem acontecido em todo o Brasil. Bom, sobre o olhar da professora da sala de aula e o olhar dos pesquisadores do Instituto Federal. Pensar a tarefa junto com a professora nos fez observar a complexidade a partir de seus conhecimentos específicos da turma. Então, eu, Alan, bolsista de iniciação científica, e Ana Paula, como minha orientadora, também tínhamos um olhar como pesquisadores. A Ana, com o seu conhecimento da sua pesquisa de doutorado, onde ela trabalhou com uma professora que também dava aula na primeira série do ensino médio, ela também trabalhou o conceito de funções com os estudantes e também buscou implementar o ambiente híbrido através do Facebook no seu estudo. Então, possuía um conhecimento mais teórico sobre a complexidade na sala de aula. Então, toda essa bagagem da Ana, somado com o meu estudo durante a iniciação científica e o olhar da professora para a sala de aula, nos fez pensar em uma nova proposta de atividade. Então, a professora Ludmila sugeriu para que a gente desenvolvesse uma série de atividades que também envolvesse a produção de vídeos e que estudasse as relações entre grandezas. Por que isso? Porque, enquanto por um lado a gente estimularia a participação dos estudantes na produção dos vídeos, utilizando da sua criatividade, desestimulando a sua timidez, por outro lado, a gente estava preocupado também com a constituição do espaço do Facebook como uma plataforma de aprendizagem.
Isso vindo da bagagem do que a Ana já tinha vivido na sua pesquisa de doutorado. Então, a sua pesquisa acabou nos trazendo. é, Então, a sua pesquisa de doutorado, então a pesquisa de doutorado da Ana acabou nos trazendo previsões do que aconteceria também nessa implementação. Bom, de acordo com Barros, 2019, a presença da internet fomentou maior liberdade para adaptações a fenômenos emergentes na sala de aula, onde todos os membros do sistema produziam novas perspectivas sobre o uso da internet em aulas de matemática. Os alunos vivenciaram a aprendizagem na realização do experimento ou em discussões online, a partir desses experimentos compartilhados por outros colegas. Constituía-se, então, novas culturas de aprender matemática, de forma que os estudantes enfrentaram desafios em uma comunidade de aprendizagem, no caso Facebook, onde todos, tanto estudantes quanto professores, eram novos, embora todos já tivessem a familiaridade com o Facebook. Bom, e o que a gente pode observar com relação à produção dos estudantes? Pegando pela Sabrina, que é um pseudônimo para preservar a identidade da estudante, a gente pode notar que houve uma apropriação das tarefas, tanto das primeiras atividades para estimular a timidez, estimular a criatividade deles, quanto da tarefa principal. Então, por conta dessa apropriação que a Sabrina teve, ela acabou se tornando a protagonista nesses trabalhos, o que acabou afetando também os outros alunos, o que fez com que os outros alunos tivessem também identificação com as tarefas, e a partir essa identificação produziu sentido na participação deles. Então, a partir do trabalho desenvolvido pela Sabrina, desse protagonismo que ela teve, ela começou a influenciar outros a participar. Primeiramente, pelo grupo de amigos dela que fizeram a atividade do vídeo, que a gente viu no slide anterior, mas também, ao mesmo tempo, influenciando outros alunos a participarem e, consequentemente, influenciando outros grupos a estar realizando as atividades. Então, como resultado, foi possível observar a necessidade de adaptações na tarefa proposta e na abordagem com os estudantes, a partir dos conhecimentos da professora sobre a sala de aula e dos nossos conhecimentos sobre os desafios inerentes às condições da complexidade da sala de aula. A constituição da prática de aprender com a tecnologia em um processo investigativo da Sabrina promoveu nos demais identificações e sentidos, de forma que eles se motivaram a realizar a tarefa, não só a tarefa como as atividades anteriores. E é importante que práticas de ensinar considerem a complexidade da sala de aula, sendo assim flexível a adaptações, tanto na tarefa quanto na abordagem, para poder atender às suas necessidades emergentes. Então, com esse slide, eu encerro a minha apresentação. Neste momento, eu quero agradecer à comissão organizadora da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia pela oportunidade, agradecer a professora Ana Paula, minha orientadora, pela parceria com a qual a gente trabalhou durante todo esse período da nossa iniciação científica, que ainda não acabou. E agradecer também a parceria com a professora Ludmila, da Escola Estadual, a professora Leomar Freitas Câmara, que cedeu a sua sala de aula, que dispôs do seu tempo e fez esse trabalho colaborativo com a gente, que tem gerado bons frutos. As minhas referências são as seguintes, e aqui fica muito obrigado. E tchau.